Estamos de volta com o Parlamento com Deus de hoje, falando sobre a Lei da Palmada. Doutor Fábio, em relação à delegacia, mais uma vez, o senhor tem dados, números da quantidade de espancamentos que são registrados? Como é que isso funciona? Tem muita gente ainda que, por exemplo, como a gente vê no caso das mulheres, muitas mulheres não denunciam seus agressores. Isso acontece também com as crianças? Acontece muito. Dados estatísticos, para mim, eu ainda sou um pouco, assim, receoso em apostar tanto nos dados estatísticos, porque eu tenho a plena consciência de que, por mais que eu me esforce para conseguir buscar canais de comunicação com a população e tentar passar credibilidade no meu trabalho para que aumentem os números de denúncia, eu tenho a plena convicção que eu não consigo trabalhar com mais de 15% do que realmente acontece dentro das casas. Então, eu fico um pouco receoso em apostar nesses indicadores de que está acontecendo tantos por cento praticado pelo pai, pela mãe. Bom, eu li recentemente uma divulgação, que nem é tão recente, de 2005, da Organização Mundial de Saúde, falando que 90% dos casos de agressão, e estamos falando de maus tratos mesmo, de violência mesmo, é praticado pela mãe. Mas, ora, a mãe é quem mais tempo fica na companhia da criança. Por que não é o pai? Porque o pai sai para trabalhar, só chega de noite. Ele já passou, já o estresse, já rolou, ele apenas toma conhecimento. Muitas vezes nem vive com a criança, né? Já com, às vezes quando os pais são separados. Né? Faz a média, né? Aí, mas a Organização Mundial de Saúde chegou a divulgar 90% do caso das agressões praticado pela mãe. E a maioria das crianças que são agredidas a gente só descobre pelos hospitais, né? Os hospitais, que eles que fornecem os hospitais, em razão do estatuto, são obrigados a preencher uma ficha chamada notificação compulsória. Comunicar não só às autoridades. A rede de saúde, como de educação também. Os educadores também têm a obrigação de preencher a notificação compulsória, porque eles estão ali lidando com a criança chega na escola, por exemplo, um calor medonho, a criança de casaco. Por que tem embaixo da casaco? Muitos hematomas, arranhões e tudo mais provocados pela agressão. Aí a criança tem vergonha de mostrar a própria agressora, no caso da maior possibilidade de 90% da mãe, tenta esconder. Mas quem vai denunciar? Quem vai denunciar é o insatisfeito com aquela agressão. Com relação a maus tratos, tem a rede de saúde, de educação, os avós, os vizinhos vão denunciar no caso de agressão. No caso da palmada, acredito que a ferramenta pode ser utilizada por um cônjuge insatisfeito com a separação. Essa ferramenta, não da lei da palmada, mas o cônjuge insatisfeito já faz denúncias de agressão até quando elas não existem? Muito. Chamamos de alienação parental, que também tem uma lei recente criminalizando essa conduta. O cônjuge insatisfeito com a separação passa a denegrir a imagem do outro e vai tentar desfazer os laços parentais. Por exemplo, a mãe separou do marido, aí fica com a criança e começa a falar: olha, seu pai não vale nada, seu pai não presta, não é um bom marido, mas acaba dizendo que também não é um bom pai. Né? Quando consegue desfazer esse laço parental, é definitivo. A criança que para de chamar o pai de pai e chama pelo nome, nunca mais volta atrás. É um abalo psicológico muito grande. Mas por que faz isso? Aí várias são as questões, né? Na maioria dos casos que eu encontro, a questão é quem vai pensionar. Aí se denigre a imagem do outro cônjuge, poxa, aquela criança não vai querer ficar com o pai, vai ficar comigo, garantiu a pensão do lado de cá. Aí tem dois lados, porque a alienação parental hoje também pode ser punida, né? E a questão é muito interessante porque a criança sofre a violência, caso esteja sofrendo, 2 vezes. Porque essa é tão ruim quanto aquela, porque usa a criança como instrumento de ganhar pão, de ganhar a pensão, de garantir esse tipo de recurso, não porque ama a criança, não porque está preocupada com ela, não porque quer a criança bem, saudável, mas está usando a criança. E qualquer criança ou qualquer pessoa que se sente usada de alguma forma, isso é uma violência horrorosa. E a criança percebe. Né, que ela não está sendo amada. Não, e ao longo do tempo isso gera um trauma profundo, as pessoas não ficam preocupadas com isso. Então, eventualmente, uma mãe ou um pai que vive uma dificuldade dessa, deve ter muito cuidado com isso e deve assumir suas próprias responsabilidades, porque usar uma criança para isso, usar uma criança, é uma violência absurda.
E a gente vê, né, deputada, isso é muito comum. A criança, muitas vezes, fica totalmente indefesa, ainda não tem, muitas vezes, capacidade de discernir o que o pai ou a mãe está dizendo em relação ao outro, o que é verdade, não é, e esses laços ficam desfeitos, como o delegado falou. As crianças estão por aí abandonadas, né? Às vezes estão dentro de uma família e estão abandonadas. Então, são violências que não é violência física, mas é violência psicológica, que às vezes maltrata muito mais essa criança do que até às vezes uma simples palmada ou ficar de castigo para pensar um pouquinho, né? Porque hoje a gente bota assim, senta para pensar. Super Nani, né? Super Nani ajudou. Super Nani ajudou muito. Super Nani ajudou, dizem que tem o lugar da reflexão, né? Que você pega a criança, minutos. Coloca ali e diz, pensa no que você fez. Eu nem sei se a criança pensa mesmo, mas de fato às vezes resolve, né, Graça? Às vezes pelo menos o que a gente vê é mudanças grandes nessas crianças que os pais começaram a prestar atenção no modo de educar. Porque, na verdade, ali a Super Nani está educando ali os pais, né? Eu vejo que aí tem duas coisas muito importantes. O primeiro é o seguinte, o pai, quando se vê diante de um momento como esse, ele deve, se puder, parar um minutinho para tentar lembrar como é que ele era, talvez ajude. Porque, às vezes, a criança está reproduzindo uma coisa que ela ouviu, que ela viu. Ela pode herdar, de alguma forma, uma característica que a gente teve, ou que tem, ou que foi feito na nossa história, pai e mãe. Às vezes você toma, por exemplo, eu trabalhei com adolescentes muitos anos, então o pai ou a mãe dizia assim, olha, pastor, meu filho, ele não estuda, não gosta de estudar, conversa com ele. Eu falei, conversa, com o maior prazer, mas só perguntar para você um minutinho. E puxou a quem? A pergunta era sempre recebida de espanto. E depois que a pessoa respirava, ela dizia, olha, realmente não é o nosso forte. Eu falei, então não é o seu forte, querida, vamos fazer o seguinte, se vocês mudarem, ele muda. Porque ele vai acabar sendo um reflexo desse ambiente que vocês estão criando dentro da própria casa. Então, isso para o filho não é fácil. E o outro aspecto que eu queria colocar também é a questão da não violência. Não violência só não resolve. O papel do pai e da mãe não é só não ser violento. A ausência de amor, de cuidado, de carinho, de declarações de amor mesmo, de afago, de abraçar, de dar beijo, é uma coisa que gera uma carência afetiva na menina e no menino no futuro tão grande que eles vão buscar em outras coisas, em outras fontes, uma maneira de saciar essa ausência que teve enquanto criança. Não violência, mas também não negligência e não omissão. Mas também querer que a lei determine da forma que você vai educar, ou pior até, como eu vinha pensando, transferir a questão da educação para o judiciário, é o juiz da infância e da juventude que vai determinar, porque a lei chega a possibilitar a perda do poder familiar. Isso vai ficar na decisão, na mão do juiz. O juiz não vai orientar, vai decidir. É uma função que eu também concordo com o senhor, me parece que não cabe aí a ele, mas os pais precisam reassumir isso. Mas ouço muitas pessoas dizer ouço muitas pessoas dizer exatamente isso. Olha, a gente não fez curso para ser pai, a gente não estudou para ser pai. Isso aconteceu na nossa vida. Até parece que não sabe como é que fez, né? Aconteceu na nossa vida e tal. Mas não sabe como educar. Mas essa coisa da vida corrida de hoje em dia também tem um pouco do que o senhor falou antes, da criança ser criada pela babá, ou por um funcionário, ou pela escola. E muitas vezes internet, por comodismo dos pais também, porque educar dá trabalho também. Apesar de ser um ato de amor, uma coisa, né, que é totalmente espontânea, mas dá trabalho. Se você ter limites, disciplinas dá trabalho, né? Tem que escovar os dentes. Você pega uma criança desde que nasce, você leva 10 anos ensinando. E tem que repetir toda hora. Que tem que lavar as mãos, que tem que escovar os dentes. Então, imagina isso é uma sequência na educação, né? Na higiene, no comportamento, no respeito ao próximo. Então, você tem que ter cuidados com isso desde pequenininho, ensinar a respeitar o próximo. Então, tudo isso é uma sequência diária e que, no mínimo, vai de 10 a 12 anos. Um princípio bíblico que é muito interessante sobre esse assunto é o princípio de Salomão. Salomão, em seus livros, ele aborda muito a questão da reflexão. Salomão observa, Salomão analisa, Salomão produz uma reflexão e depois ele conclui.
Então, este processo é um processo muito interessante, que gera muita habilidade nas pessoas. Então, a gente precisa reaprender isso, na verdade, os pais têm que ser reeducados para isso, para a partir do momento que você consegue fazer isso, você trabalha isso com as crianças. Agora, não espere resultado imediato, esse é um processo de longo prazo. Mas aquele que conseguir investir vai colher aquilo que a Bíblia diz assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando ele for grande, quando ele for velho, quando for mais adiante, ele não se desviará. E a gente eventualmente aborda isso por uma questão muito religiosa. E a aplicação não é religiosa. A aplicação ela é muito mais ampla do que a questão da religião. Se você ensina a criança a não roubar, ela não roubará. Porque ela está sendo disciplinada, orientada, educada a não agir assim. Se uma criança é violenta, se ela bate no amiguinho, na amiguinha, na irmã, na boneca, no boneco, na mãe, no pai, e ninguém faz nada, ela está sendo educada a ser isso aí. Mas se ela é educada a não agir assim, no primeiro impulso que ela tiver, por repetição, por iniciativa própria, ela vai ser educada. Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Mas você sabe o que acontece? Para ensinar a andar, eu tenho que andar junto. Esse é o ponto principal. Que pais são exemplos. Eu não posso o pai é o exemplo, dizer para o meu filho, assim, meu filho, ande por ali. Eu tenho que dizer para ele por onde que é. Vamos por ali. Vamos por ali, ou venha comigo. É o princípio que Cristo estabeleceu quando ele chamou os seus discípulos e disse, olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, venha comigo, vamos juntos, eu vou ensinar a vocês. Então, esse princípio educacional que é bíblico, que pode ser aplicado na nossa vida em todas as áreas, é altamente estimulante para a gente entender que o princípio da educação às crianças deve ser preservado, deve ser conduzido com máxima seriedade. E saber que a criança é um espelho, né? Tudo que ela vê nos pais, ela quer normalmente repetir. Porque se a gente sabe que os pais se tratam com xingamentos, se agridem, né? Se eu jogo uma coisa pela janela, o lixo na rua, isso vira um comportamento natural para a criança e é aquilo que ela acredita que está certo. E quantas vezes também você consegue educar os pais, às vezes você consegue educar os pais nessa coisa do lixo, é interessante, pelos filhos. Você educa a criança lá na escola, dizendo que do lixo, do controle, para você tomar conta da natureza, para você cuidar da natureza, e a criança diz, papai, você vai jogar esse lixo pela janela? Então, você não pode. O sinal está vermelho. Então até que as crianças deem melhor interpretação ao espírito da lei do que os próprios pais, né? Com certeza. Que vão preferir questionar e ao invés de entender o espírito da lei, que é não a violência. Bom, gente, infelizmente nosso programa está acabando. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Doutor Fábio, obrigado por ter vindo. Deputada, queria que a senhora passasse para os nossos telespectadores os contatos do programa. Bom, tvcondeus@lerj.rj.gov. Se vocês quiserem assistir de novo esse programa, pode entrar em contato de novo. Qualquer sugestão que vocês tenham para o programa, é só entrar em contato conosco. E toda quarta-feira, no auditório da Lerj, nós temos um culto de louvor e adoração a Deus e você é o nosso convidado. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Como a deputada falou, se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.